trabalhadores precisaria aumentar o preço, porque todos eles precisavam sobreviver. Então a sobrevivência de um dependia da sobrevivência do outro. Era aquela visão explícita da complementariedade capital-trabalho. Né? E em momento algum ele colocava que os trabalhadores eram explorados pelo patronato. Eles viviam uma situação de exploração porque a situação do setor era muito difícil. E o patronato também. Então, mas apesar disso, o pessoal do cabo resolve fazer a greve. E resolve fazer a greve porque a condição também dos trabalhadores era muito precária. Então eles não recebiam, desde 64, eles não recebiam normalmente, não só no cabo, mas isso era generalizado, a carteira de trabalho não era assinada, eles não recebiam salário. Eles não recebiam férias, eles não recebiam 13º, uma série de direitos que eles tinham não era cumprida e, portanto, isso permitia que legalmente eles entrassem em greve. O trabalhador só podia entrar em greve se fosse cumprida uma série de momentos, né? Então eles se reuniam no sindicato, havia uma votação, o Ministério, a Delegacia Regional do Trabalho mandava um representante para poder haver validade nessa assembleia. A partir daí eles davam um prazo de um mês para que se entrasse com essa pauta de reivindicações, ela fosse encaminhada para o patronato respondesse, e em sendo uma negativa, eles marcavam um dia em que iriam fazer a greve. Ainda assim a Delegacia Regional do Trabalho era um cara terrível. Ele tentava juntar as partes e fazer um acordo e tal. E quando se fazia acordos, diante de ameaças de greve, né, esses acordos eram necessariamente, sim, no geral, eles são contra os trabalhadores. O acordo já é para o trabalhador perder em princípio, porque se você está pagando, não está acordo. O trabalhador entra, o juiz analisa, dá ganho de causa ao trabalhador e ele recebe, pronto. Então qualquer acordo implica perda do trabalhador. Mas essas perdas eram numéricas. Então era tipo assim, o trabalhador vai receber metade daquilo que ele pleiteia, mas aquilo parcelado, uma parte agora, uma parte daqui a 6 meses, uma parte daqui a 1 ano, eram prazos muito longos para completar aquela miséria, porque realmente o que eles no fim receberiam, seria nada. Né? Então, então, apesar disso tudo, os trabalhadores do cabo precisam fazer a greve. E em 68 houve 2 greves conhecidas, famosas, a de Contagem de Osasco, né? Que são greves de setores de ponta da indústria, mas greves no campo, elas não são indicadas. Eu acredito que por falta de estudo. Se diferentes estados começarem a verificar, eles vão encontrar lutas, com certeza lutas que existiram também, particularmente em 68. Então houve a greve durou 3 dias, o Jarbas Passarinho, que era o ministro do Trabalho, veio aqui para tentar uma conciliação. Nessa conciliação, ele se compromete a atender uma parte do pleito que dizia respeito, inclusive isso era um dos motivos que a Delegacia Regional do Trabalho alegava para dizer que a greve não deveria acontecer. Os trabalhadores, além de reivindicarem esses direitos, esses atrasados, e daí porque a greve era legal, eles também reivindicavam o início do INSS para trabalhadores rurais. O INSS só existia para os trabalhadores urbanos. Isso era um pleito que vinha desde antes de 64, os trabalhadores rurais reivindicando, né? Então isso fazia parte do conjunto. E aí o Jarbas Passarinho se compromete a começar um plano piloto no quadro que de fato ele vem a fazer, e a partir desse plano piloto de atendimento médico, previdenciário depois aos trabalhadores rurais, ele diz que a greve teria que ser encerrada, que ele atende esse pleito, mas que os outros, os patrões, alegam que é ilegal. Claro, os patrões alegavam que era ilegal porque existia um pleito que não dizia respeito à relação capital-trabalho, que era esse. Dizia respeito a uma questão que era diretamente de Brasília, digamos assim, em nível de governo federal. E que ele vem e se propõe a começar a atender. Mas que então a greve é ilegal e, portanto, não tem mais conversa, os trabalhadores terão que voltar.
os trabalhadores aceitam por aí e voltam ao trabalho. Eu só queria chamar a atenção numa última questão, é que é a seguinte, essa greve, esse presidente do sindicato, ele já era presidente do sindicato antes de 64, é uma pessoa atuante, combativa e tal. Ele era, a gente pode dizer, área de influência do Padre Melo naquele tempo, que o Padre Melo era mais combativo, e depois ele continua ligado ao Padre Melo. Porém, como existe uma parte da igreja, ela vai avançando, então existiam também outras influências na região do Estado, nesse período. Então vocês devem saber de todas as dificuldades que o movimento estudantil vai passando, no final, com o AI-5, vai ficar praticamente inviável a manutenção do movimento tal qual vinha, e muitos estudantes vão entrar para a clandestinidade, quer dizer, eles vão para outras regiões, assumir outras identidades algumas vezes, outros vão entrar para o movimento armado mesmo para tentar enfrentamento à ditadura. Mas a Ação Popular era uma organização de esquerda, aquela que eu falei, que vinha do movimento de igreja, já que isso daí. E então a Ação Popular já vinha discutindo uma política que se chamava de integração na produção. Então, desde 66, 67, por influência da Revolução Chinesa, em que se considerava que com a Revolução Cultural na China, né, os estudantes e as pessoas de origem pequeno-burguesa deveriam aprender, deveriam se proletarizar e, portanto, deveriam passar um tempo, digamos assim, ligado aos camponeses ou aos operários, no trabalho produtivo, se tornar operário ou camponês. E, de outro lado, por influência também do setor da igreja, que depois da Segunda Guerra Mundial passou a se integrar, a partir da França, chamado de padres operários. Então eram padres que moravam em bairros populares, iam trabalhar nas fábricas, para com isso reestruturar um trabalho de influência da igreja nesses setores que vinham saindo assim, das asas da Santa Madre Igreja. Então a Ação Popular ela passa a adotar essa política antes mesmo do AI-5. Então aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, existiam estudantes que tinham já saído das escolas, das faculdades, de onde trabalhavam e tinham ido se integrar na produção. Então aqui, em Recife, na greve do sindicato, existia um ex-estudante, Firmino. Firmino é irmão de um conhecido cantor aqui da região, mora atualmente no Ceará e não quer nem saber dessa história, mas Firmino, na época, ele inclusive participou da comissão de negociação. Então esta greve, ela também contou com o apoio já de uma força de esquerda significativa, se eu posso dizer assim, pelo menos nessa tentativa de criar laços com o meio rural. Não, obviamente que não era só esta força de esquerda, o PCDL tinha também atuação no caso, tinha alguém, um rapaz, que era na época estudante, se não me engano, de engenharia, e que foi um dos coordenadores, porque durante a greve, obviamente, sempre se organizam campanhas para angariar mantimentos, para manter os trabalhadores em greve e tal, então ele era um dos organizadores dessa comissão de apoio aos grevistas, tá certo? Então, que também se articulava em apoio à greve. Então, apesar dela não ter tido o apoio da FETAP, ela teve críticas da FETAP, tá certo? Mas ela se organizou, se estruturou, e do ponto de vista do movimento estudantil, que aí é uma coisa que eu não sei, eu não li o livro, portanto eu não sei se vocês entram nesses meandros do movimento estudantil, né? Mas havia nesse período já uma busca de atuação, de influência no meio rural, e aqui particularmente a gente teve, quer dizer, constatou, pode ter sido outras forças também, mas o que eu consegui constatar foi essa influência do pessoal do PCDS e essa atuação aí mais interna mesmo do pessoal da Ação Popular. Depois dessa greve, você não teve mais, eu não percebi mais, não consegui pegar nenhuma greve mais no movimento de trabalhadores rurais. A gente vai ter depois, eu consegui localizar uma greve antes da grande greve do campo de 79 aqui, né? Então houve uma mobilização pelo direito do uso de caminhões,
ônibus, porque sempre havia desastres com trabalhadores rurais que eram levados de um lugar para outro. Então houve uma greve aqui na mata próxima, uma mata bem pertinho de nós, como é a cidade, essa cidade próxima, Camaradinho, depois de Camaradinho, São Lourenço. Nazaré, São Lourenço. Então houve uma greve em São Lourenço da Mata, mas aí já no final do período. Depois disso, você só entrou com ações na justiça e tal, você vai ter uma mobilização maior na zona de construção da barragem de Itaparica. Teve um primeiro momento, um primeiro movimento, ainda em 68 também, em Garanhuns, mas aí não chegou a ser uma greve, foi um embate, porque houve financiamento para a construção de forragem, houve um financiamento para que uma determinada área se tornasse plantação de forragem para os animais. E isso prejudicava a pequena lavoura. E então, em torno de um padre, foi na região de Itaíba, então, em torno de um padre, houve uma resistência de trabalhadores, houve alguns conflitos, tá certo? Terminou o padre, teve que sair da região, o próprio juiz, que deu ganho de causa aos trabalhadores, ele teve que sair corrido da região e terminou se aceitando aquilo que as palmas foram plantadas e os trabalhadores não tiveram ganho de causa. Quer dizer, então, em 68 eu consegui perceber esses dois movimentos. Eu acredito que isso não foi percepção em Pernambuco. Então, vocês estão convidados a estudar esse conteúdo. Trabalho rural. Doe a própria Chuí para ver o que eles podem. Porque tem, com certeza, eu acredito que houve outra criação também. É isso. Tem um livro, né, na Pessoa do Socorro? Era bom eu dever falar. Eu trouxe aqui. Isso é uma súmula. Eu posso dizer, aqui na biblioteca tem, o livro é mais geral, né, sobre os trabalhadores rurais do Período Amazônico. Então aqui trata, né. Eu não sei se vocês aqui têm alguma coisa. Ele tem na biblioteca. Agora, se vocês têm aqui alguma coisa do tipo, a gente tem no 10º andar o mestrado de História, tem uma pequena biblioteca para os alunos. Então, se vocês têm aqui alguma coisa, o livro pode ficar para circular com vocês, não tem problema nenhum. Aí você faz uma dedicatória da biblioteca do mestrado. Eu queria saber, não sei como está o tempo de vocês. Pronto. Porque a gente continua, como que seria? Não, eu acho que ela está dizendo que fez o contrário, né? Ditadura na realidade é a realidade. E a dos melhores. Depois do da prosseguimento, depois se der tempo, a gente faz o debate. Né? A gente já deixava para passar para o Marcelo. Mas eu acho que quando se discute essa coisa, é uma visão muito limitada da geração das culturas, visão de realidade. Então, na minha visão da esquerda, o meu inimigos fundamentais é o mito da utopia. É a parte dos vencedores, o mito da utopia. Eu defino o mito como a sombra do anão fazendo viver do mundo. Paulo é a ponta do seu nome que eu nascer. Utopia é a postura seguinte a minha mergulha. Então, o meu grande esforço mental é retirar mito da utopia de qualquer coisa